minhas lágrimas rebater seu coração. Ficar com Deus é a minha obrigação. Nós não podemos entrar. Por que motivo será? Porque eu não posso ver minha mãe, eu não posso agradecer a ela mais um dia de vida, um dia de documentação, experiência, saúde e vida. Por quê? Só dentro de São João del Rei, a Igreja do Rosário não abre perante os negros, perante nós, os escravos, que fizemos, construímos, levantamos o Brasil. Chegou o povo de Candore, aos pés da igreja Rosário. São meu rei, aqui não deixa, preto veio, entra lá. Preto veio, entra lá. Preto veio, entra lá. Bom, meu nome é Sidney Rafael dos Santos, eu sou de 1971, tenho 52 anos de idade, sou capitão da Guarda Moçambique Catupé, Nossa Senhora do Rosário, do bairro São Dimos, em São João del Rei. O meu avô foi um dos fundadores de Acongada aqui em São João del Rei, ele com o senhor Luiz Santana, e o que acontece? Aí eu vim, como príncipe, vim saindo, a minha mãe, Rainha Conga, Maria da Glória Marte, né, que está aqui presente, e o que acontece? Logo após eu já não quis mais ser príncipe, aí tanto é que eu nunca saí de rei, não quis mais ser príncipe. Aí eu me introduzi na banda de Acongada, e foi onde que veio, aí eu sempre frequentei a banda dele, o meu avô José Camilo, ele veio a falecer, e diga de passagem, faleceu com 104 anos, né, ele me contava as histórias dele, eu ainda com 10, 11, 12 anos, eu ia para a casa dele, que a gente, para poder chegar lá, ele tinha uma mesa farta de madeira, onde tinha, que é tradição dos congadeiros, várias pingas com raiz, né, para tirar uma olhada, tirar as coisas, essa superstição nossa. E logo em seguida, ele faleceu, a gente continuou no congado, mas nós tivemos um desentendimento. A gente teve um apartaz, aí o que acontece? O meu tio, Raimundo Camilo, ficou com a banda. Aí a minha irmã, Maria Auxiliadora Marte, que está aqui, e o Lutério Castorino, sanfoneiro, cismou, nós montamos a nossa banda. E Deus, dessa época, eu vim tocando caixa como caixeiro de guia. A minha mãe era cozinheira. E eu sempre tive no congado, meu sangue é congadeiro. Aí o que acontece? Eu peguei e vim crescendo, evoluindo, sempre dentro de outras coisas parlamentares, futebol, trabalhador, isso, aquilo. E chegou uma hora que minha mãe faleceu. Minha mãe era a Rainha Conga. É uma coisa que ninguém vai pegar o lugar dela, pelo menos aqui no nosso bairro. E através disso, a Maria Auxiliadora Marte, minha irmã, quando a minha mãe me colocou no mundo, quando ela fez o parto,
Eu nasci no Monte de Areia, lá em casa. E a Maria que me auxiliou. A mim não, minto, a minha mãe. E o que que acontece? Hoje, a Maria, ela pegou, é nossa mãe. Minha, do meu irmão caçulo Nilo, do Paulinho, ela pegou e veio cuidando de nós. Tanto é que ela estudou mal até antigamente, quando se dizia a quarta série. Ela tem que parar de estudar para cuidar de nós. E nesse período, ela veio cuidando, veio cuidando. E tudo que eu sei hoje é através dela, do meu avô, do meu tio, que eu saía tocando reco-reco, minha mãe era rainha. E foi assim, e nessa desigualdade veio passando, um ano foi passando, e eu sempre saindo com o congado. E quando eu não saía, aí eu tomava as lambadas, eu perdi emprego, isso, aquilo, ela ainda brincava comigo e falava, tá vendo, você tá devendo o rosário. Por isso que o rosário é muito forte. O que que aconteceu? Eu peguei, somei com ela. E ela tinha as bengalas dela, tudo mais, aí ela pegou e passou uma delas para mim. Aí eu já não fui mais caixeiro de guia. Eu simplesmente vim atrás do congado, cuidando dela, zelando por ela. Tanto é que no dia 15 de dezembro, a gente fez uma festa aqui que o Luiz, ela me deu um abraço e falou, ó, segue em frente. E o que que aconteceu? No dia 12 de janeiro do ano de 2023, ela veio a falecer. E detalhe, ela só faleceu, vou contar uma história para vocês, ela como capitão de congado, parecia que ela estava passando para mim. Ela já estava passando para mim a responsabilidade. Ela passou mal na terça-feira, aí o SAMU veio e levou ela. Eu não tive coragem de ir no hospital. Na quarta-feira. E na quinta-feira o pessoal falou, ô Cidinho, você não vai lá ver ela não? Eu falei, ó, deixa eu recuperar, é muita gente da família para ir ver, eu vou por último depois, aí eu vejo ela. Aí na quinta-feira me cobraram, eu fui. Quando eu cheguei lá, ela estava na UTI, entubada, e nós tínhamos uma programação de ir na festa São Benedito, em Aparecida do Norte. Aí eu cheguei, quando eu entrei no horário de visita, o namorado dela ficou até do lado de fora, me deixou ir primeiro. Eu cheguei e mexi com ela, porque eu moro aos fundos e ela mora na frente. E aí quando eu acordava de manhã cedo, com o sol bonito ou com chuva, eu chamava ela assim de Zé, e ela me chamava de Tião. Aí eu falava, ô Zé, o que você tá arrumando? E aí ela, ô Tião, tô isso aqui, vem cá tomar café. Aí, quando eu cheguei, ela estava entubada, eu comecei a conversar com ela. E um detalhe que eu vou contar aqui, é assim, eu não sou médico, não sou formado em medicina nem nada, vou contar um contato rápido. Ela estava de cá e a outra mulher de cá. A dela estava no verde, 76, beleza. E a de cá estava 43. Aí eu olhei assim e eu falei assim, ó, ela não tá mal não. Só que a hora que eu conversei com ela, eu falei, ô Zé, melhora? Melhora? Não, bom, melhora. Nós temos que ir em Aparecido Norte, levanta, levanta. Nisso aí começou a oscilar. Oscilar, e foi caindo. Eu falei, ô Zé, você não vai fazer isso comigo não, né? Você não vai fazer isso comigo. Quando de repentemente zerou. Aí eu chamei uma enfermeira, ela chamou o médico chegou perto de mim e falou, ó, infelizmente ela entrou em óbito. 12h45. Então, o que acontece? Ela morreu só eu e ela, porque na UTI só pode entrar uma pessoa. Aí ela morreu na minha frente. Eu falei com ela, eu vou levar até onde eu puder levar o congado. Tanto é que a gente pegou, levou em Aparecido Norte e estamos até hoje com a congada, batalhando, brigando. A gente teve que alugar uma sede para nós, mudou o ambiente. E ela foi uma pessoa, assim, maravilhosa. Para todo mundo que conheceu, para mim, que eu tenho minha mãe biológica, que me pôs no mundo, me deu educação, cuidou de mim, mas através dela eu tive mais educação e também fui cuidado, porque ela era mãe do grupo de congado todo. Aí a Maiara Mercedes introduziu no grupo, está junto com nós até na data de hoje. E o que aconteceu? Aconteceu que tinha que montar uma diretoria. Por quê? Porque hoje, São João del Rei, Minas Gerais, Brasil, você precisa ter uma diretoria. E através dessa diretoria, para a gente poder alcançar recursos.
Esse ano nós ganhamos aí, acho que foi 10 mil e um pouquinho. Só que muita gente pensa assim, ganhou, pôs no bolso. Não, nós investiu no café da manhã, no almoço, em água, refrigerante, uma compra no supermercado, talher. E a gente precisou disso. Aí através disso já estava sabendo, porque você não sabe, antigamente que eu falo assim, né? Eu sou de 71. Quando tinha Festa Congada aqui, nós não tinha apoio. Né? Em meados de 70, 80, 90. E como que era feito? Fazia barraca no fundo da horta lá da casa da minha mãe, antes era no meu avô, era barraca de bambu, que esse bambu fala bambu gigante, com os outros bambu finos e cobria tudo com bananeira. E a comida, o pessoal que doava. A gente pegava, a gente não, que eu era mais moleque na época. O pessoal pegava onde fazia o almoço, café. Aí hoje, como está tudo mais difícil e mais caro, aí as meninas montam o projeto, mandam para a secretaria, é onde que eu disse. Falar apoio é uma coisa, cumprir a lei é outra. Aí as meninas vêm, montam o projeto, é onde que manda para lá para poder ser apresentado na Secretaria de Cultura, na parte cultural. Mas é uma coisa que é assim, não é apoio não, é lei. É onde que nós chegamos até lá. Registrado como patrimônio cultural, municipal, entendeu? Aí falando nessa parte politicamente, a gente teve um alcance muito forte. Para vocês que não sabem, em São João del Rei, através de um projeto, né, de um vereador, o que que acontece? Ele pegou, fez o projeto. Hoje em São João del Rei, a partir do ano que vem, 13 de maio, será considerado o Dia dos Congadeiros e a Semana dos Congadeiros. Aí a gente conseguiu passar lá, foi eu, a nossa guarda de Acongada, que a gente fala guarda. Apresentamos na Câmara de Vereadores, eu conversei, mostrei uma palestra, falei com eles, aí a lei foi apoiada por todos os vereadores. Dois alunos da universidade fizeram um projeto sobre a cultura, a raiz, sobre nós, sobre os negros, sobre o que é a congada. Porque falar assim, eu sou congadeiro, tem que ser negro, não é. Aí vai na pessoa, no sangue, no DNA, que corre na veia. Então, eles até alcançaram muitas coisas, muitos fluidos. Por quê? Porque a congada é cultura, é um patrimônio. Igual quem estiver vendo essa entrevista agora, às vezes nem sabe. Primeiro, a feijoada chegou ao Brasil, por quê? Porque os negros só podiam comer o pé, a costelinha do porco, costelinha não, minto, o pé, o assuã e os rabinhos. Quando eles jogavam para os negros no navio negreiro ou nas fazendas, aí o que aconteceria? Só tinha um feijão para comer, que plantavam. É onde que surgiu a feijoada. Muita gente come e nem sabe a origem dela. É igual, por que os tocos de tambor? Porque cada tambor, como eu disse lá no início, toca de uma forma. Era a forma dos negros conversar um com o outro pela senzala. Através dos toques,
um negro sabia o que o outro estava dizendo. É igual aqui em São João do Rei. São João do Rei tem um bairro que chama Segredo. Aí todo mundo sabe, né? É Segredo, mas lá só mora a classe A. Vocês sabem por que lá chama Segredo? Porque tinha uma escrava muito linda, parecidamente com a escrava Anastácia. A escrava Anastácia ela era negra, dos olhos azuis. E essa mulher era negra, dos olhos verdes. Um belo de um dia, a hora que o coronel chegou para jantar, a esposa dele serviu. Quando ele almoçou, aquele picadinho de carne com cebola, coisa mais linda, mais gostosa, tudo mais, a mulher falou, você gostou? Ele falou assim, gostei, estava maravilhoso. Esse é o coração da negra que você estava andando com ela. Aí quer dizer, até o coronel apaixonou. Até o coronel apaixonou. Aí o que acontece? É muita história. Hoje aqui onde nós estamos fazendo essa filmagem, chama-se Bairro São Dimas ou Lava Pés. Tem certos mapas em São João do Rei, se você procurar, é Lava Pés. Tem endereço é Lava Pés. Por que Lava Pés? Porque aqui atrás, da onde eu estou, onde eu moro, era só fazenda. E a família, para vir no centro, que hoje é Centro Histórico de São João do Rei, para fazer compra, vinha de perecata, né? Como se diz, aqui é a sandália de couro. Só que a hora que chegava ali no lugar onde se chama Cavinha, corria um córrego. Aí eles lavavam os pés, colocavam o calçado fechado para ir até na cidade, para não ir de pé sujo. Infelizmente dizer isso, mas é realidade. A gente aqui em São João do Rei, a gente tem o apoio quando nós fazemos nossa festa, temos. Mas por quê? Por causa de projetos. Então, quer dizer, não é uma ajuda, é coisa de lei, é um direito nosso, coisas de lei. O que acontece? Em São João do Rei hoje, o congado, só em São João do Rei não, em várias regiões, é discriminado. Eles pensam que todo congadeiro é macumbeiro. Tudo bem que a gente tem uma forma espírita de estar junto, unificar, juntar e somar. Só que o que acontece é o seguinte, a Igreja do Rosário hoje, em São João do Rei, ela não abre as portas para nós. Eu vou te contar uma historinha aqui rápida, que muitos sabem, você já sabe, mas como está fazendo um vídeo, uma programação, para as outras pessoas que não conhecem, ficar sabendo. Tinha um padre, ele sempre fazia missuá aqui em São João. O que aconteceu? Ele veio a falecer, o padre Raimundo, Bato do Negão, Portão, isso, aquilo. Quando velou o corpo dele na Igreja do Rosário, eu não pude ir, que eu estava trabalhando. Aí foram os capitães de congado todo. Quando chegou lá, na hora de encaminhar o corpo, não deixou os capitães, observação, não deixou os capitães entrar na igreja. Porque a Igreja do Rosário em todo o Brasil, ela foi fechada por um século. Agora, devido a uma mulher de BH que mandou uma carta para o Papa Francisco, explicando a situação, ele liberou. Aí, até então, nós não pudemos entrar na igreja. Aí, o que aconteceu? A Rainha Belinha, de Belo Horizonte. Aí, o que aconteceu? Aí, pegou agora, ele abriu as portas. Mesmo assim, eu tive um dia na Câmara de Vereadores, aí um amigo meu perguntou para um assessor lá, que mexe com comunicações, teria como nós entrarmos. Ele ainda brincou assim, vai ser difícil. Tudo bem. Nós temos a nossa capela aqui, que foi feita pelo meu avô José Camilo, com a ajuda da comunidade, minha mãe Maria da Glória Marte. Aí eles não deixam nós entrar em casa, na casa da nossa mãe, que é Nossa do Rosário. Quando vai ver, o que aconteceu? A hora que eles tiraram o corpo para levar para o cemitério e colocou no carrinho, os congadeiros viram e falaram assim, não, nós vamos roubar o padre. Aí pegou o caixão, os capitães de congado, como o pessoal não tinha força, não podia, aqueles que não queriam, se colocaram no ombro e seguiram o cortejo. E cantando, minha mãe, abraça eu, minha mãe, embala eu, minha mãe, tem dó de mim. É assim, a nossa comunhão com a Igreja Católica, a gente tem que depender de muitas coisas. Até do pároco liberar nossa festa aqui, a gente tem que depender disso. Eu sou Evânia Drenato Sandré, filha de José
pai tocou muito tempo na banda do seu Zé Camilo. Ele tocava um instrumento que chamava reco-reco. Sim? Aí eu lembro que na época a gente ainda era muito pequenininho, mas eu lembro do instrumento certinho e do chapéu que ele chegava e pendurava. Ele tinha aquela tradição de chegar e pendurar atrás da porta, o chapéu, o reco-reco, assim. Aí com o passar do tempo que a gente foi entendendo o que aquilo significava. Até que nos 16 anos ele explicou que isso era de congadeiro, já era uma tradição dos pais dele que ele trazia. Aí nisso agora veio eu, sou congadeira, minha irmã é congadeira e meu irmão também é, porém em outras bandas. Eu entrei para a banda da Maria em 2014. A gente se conheceu, ela foi tocar no centro do Pai Cláudio lá, no Porto. Ali eu morava ali há 16 anos. Aí eu vendo aquela animação toda, eu fui lá para perto, né? Aquilo foi me cativando, né? Aí eu achava mais legal a passagem das rainhas e eu ficava olhando e pensando, um dia eu vou querer ser rainha. Aí até que eu cheguei perto da Maria, perguntei o que fazer para ser rainha. Meu sonho é ser uma rainha. Aí ela falou, segue nós primeiro, segue nossa tradição, venha com nós tocar. Aí eu toquei tambor durante 4 anos. Toquei o tambor, no qual tem até no livro, a gente já temos um livro contando a nossa história, que lá eu ainda estou nessa tradição do tambor. Aí eu toquei o tambor durante 4 anos, depois a Maria, numa tardezinha lá na varanda, a Maria me chamou e falou, eu vou te coroar rainha. Ah, eu fiquei na felicidade imensa. Já ficou naquele desespero, mas que cor de vestido, aquele desatino. Ela falou, Ana, calma. Primeiro vamos fazer uma tradiçãozinha aqui. Aí a gente bateu cabeça no cruzeiro, né? Tinha o rei era o Luiz. Aproveitou, coroou o rei, que era o Luiz, que hoje não se encontra com a gente. Ele não está com a gente hoje, porque ele encontra hospitalizado, mas ele também foi coroado rei, né? Aí a Maria me passou a coroa, que ela falou, você também é digno de merecimento, porque você fez o esforço do tambor. Se você fez o esforço, você é digno de merecer. Aí foi uma tardezinha animada, né? Muita comeria, muita beberia, né? Tudo coisas de congadeiro, né? Aí no qual aconteceu a minha coroação, né? Foi o dia mais feliz da minha vida. Desde então eu estou 2 anos no reinado, sendo a rainha. Ainda existe muito a diferença, ainda existe muito o preconceito, porque tem várias igrejas em São João, no qual não deixam a gente participar, não deixam a gente entrar dentro da igreja, porque dizem que é coisa de preto. Sim, eles enxergam como coisa de preto a nossa entrada na igreja. Mas será que eles ainda não perceberam que a igreja foi feita por preto? Né? Por que não ainda essa diferença? Ainda não bateu na memória deles. Só sei que tem igreja, como a igreja do Rosário, por exemplo. A minha capitã Maria morreu lutando para entrar nela e a gente até hoje não conseguiu entrar nela. A igreja do Rosário em São João del Rei. Bom, o dia de hoje também, a gente temos para lutar por nós lá dentro da Câmara Municipal. A gente tem um grande amigo nosso, que é o doutor Leonardo. Então ele também está lá dentro lutando pela cultura, porque ele também acompanha a gente, sabe? E ele participou da festa nossa lá no São Dimas. A minha relação com a Maria Auxiliadora, a nossa capitã, era tudo de bom. A gente é muito parecido. Então chegava nos lugares, os outros queriam falar, quero falar com a Maria, nunca queria nela, ainda achavam que nós éramos irmã, né? E nós tínhamos uma amizade muito florida, era muito sensacional. Ela é especialíssima para mim, ela foi uma irmã para mim, sabe? Considerável e vai estar eternamente guardada no nosso coração. Eu vou carregar
carregar sempre esse símbolo de rainha, agradecendo ela. Aonde ela estiver, que Deus a tenha. Durante esse ano de Congada, devido à morte da Maria, a gente estamos recomeçando, né? Pouco a pouco, passo a passo, porque uma coisa foi tocar com ela, outra coisa é nós prosseguir sem ela, né? Então estamos nessa caminhada, pouco a pouco, né? Aí depois dela já fizemos a viagem, conseguimos fazer a viagem em Aparecida do Norte, né? E foi tudo maravilhoso também. Claro, sem ela está um vazio muito grande. Mas é igual eu estou falando, vamos prosseguindo. É uma coisa que vamos ter que habituar, querendo ou não. Depois dela, de Aparecida, a gente já fomos em Machado, fomos em Carrancas, fomos muito bem recebidos lá, né? Alguns nem sabiam que ela tinha falecido, né? Ficaram muito entristecidos. Mas é passo a passo, dia a dia e vivendo um dia de cada vez. Vamos conseguir. Essa vitória vai ser nossa. E ela é nossa, porque é uma tradição que ela deixou para nós, confiando em nós. E nós vai seguir. Espiritualmente, ela continua com a gente. Com certeza. Mas quero ser enterrada. Você sempre vai amar. Meu patrão é bom. Ele só mas procurou dinheiro. Meu patrão não tem. Meu nome é Maiara, eu nasci em São Paulo e tem 7 anos que eu moro aqui em São João del Rei. São João del Rei, assim, pra mim, quando eu cheguei aqui, relacionando a questão do Congado, pra mim é uma terra, assim, que fez eu me redescobrir mesmo, porque minha família, parte do meu pai, sendo mineira, né, família preta, depois que eu vim pra cá, que eu descobri, por exemplo, que meu avô, numa conversa assim, dizia que já dançou Congado, que dançava Congado, que usava as latinhas no pé, né? O que pela primeira vez me deu uma indicação, assim, de, sei lá, uma coisa de destino muito doido, assim, que o pessoal foi pra São Paulo e depois eu vim pra essa cidade e vim morar no bairro da Capitua, do Congado. E pra mim é muito bonito, assim, mesmo, de imaginar. E a Capitua me fisgou, assim, mesmo, sabe? Então, por exemplo, em São Paulo as coisas vão se perdendo, né? A coisa da religiosidade, assim, mais que tudo. E mais dessa coisa, assim, do pessoal do interior. Minha família era ali da Vila Industrial, de Contagem. Tem muitas guardas ali para aqueles lados. Então, era o pessoal, assim, que ia pra São Paulo. Aí tem essa coisa também, assim, de ser mineiro, né? E vai pra cidade grande, quer até abafar as coisas do passado, né? Pra uma mentira, assim, de modernização em São Paulo, né? E essa raiz foi sendo apagada, né? E eu, assim, com quase 30 anos, cheguei aqui e aí se deu, né? Essa relação com a Dona Maria. E aí eu fui descobrindo várias coisas, assim, que manifestaram em mim, né? Que já vinha da minha ancestralidade, porque uma das condições do Rosário de Maria é que é de linhagem, né? Então, pra mim foi confirmação disso, assim, também, sabe? Que não era só uma coisa, assim, que não é só uma coisa de conseguir fazer, sabe? Conseguir cantar, conseguir bater caixa, conseguir tocar gunga, conseguir chamar a força mesmo, né, do Rosário de Maria, mas que é uma coisa que é de linhagem, de ancestralidade. E aí eu recebi esse presente com quase 30 anos, assim, de algo que poderia ter ficado perdido, né, se eu talvez não tivesse vindo pra cá. Por insistência da minha essência. Muita insistência de vir pra essa cidade, Cris. Ah, vocês vão estudar? Vão fazer faculdade? A gente nem entende o que veio fazer aqui. A gente veio Congado, sabe?
sem saber mesmo, assim. Saí de São Paulo, Entendi. vim pra cidade, uns amigos estavam morando aqui, então a gente veio, assim, foi uma coisa assim muito traçada, sabe? Uhum. Pra esse bairro. E isso, assim, primeira vez que eu vi Dona Maria, a gente subindo ali, a gente mudou pra cá em agosto e em setembro ia ser a festa do Rosário. Então, eu me lembro que eu passei, e aí os mastros levantados, e assim, né, esse bairro aqui que é o São Dimas, né, que é muito peculiar, assim, chegando, conhecendo o bairro, eu vi o mastro. Aí quando foi na alvorada, que é esse momento, no dia da festa do Rosário, que 6 horas da manhã eles estouram os fogos e o sino e tal. Eu lembro de já estar acordada, assim, nesse dia, sabe? E escutando aquilo, uma emoção, mas é que eu nem sabia. Eu tinha visto na Elaine, que é o mercadinho ali, que nesse bairro tinha festa de congado. Eu falei, Mercedes, nesse bairro tem festa de congado, não sei o quê. E daqui a pouco, dia 6 horas da manhã, eu falei, ó, deve ter começado. Daqui a pouco a gente já desceu aqui, já tava ajudando a levar o mastro e conheceu Dona Maria, um pouco acanhada, não sei o quê, sabe? E essa foi nossa primeira festa, assim. Já chegamos dentro do negócio mesmo, assim. O Cidinho, o capitão, lembro dele falando pra mim, faz seus pedidos. Vai jogar os pedidos lá no mastro, eu lembro direitinho dele, assim, aquele boiadeiro. E eu só olhando. E aí foi isso, assim, minha relação com a Maria, a gente sempre, naturalmente, assim, né? Tanto eu quanto Mercedes, que a gente subia e buscava mercado com bicicleta, e Dona Maria era a que ficava todos os dias sentada na varanda, a tal horário, se não o dia inteiro. E todas as pessoas que passavam, sobe São Dimas, desce São Dimas, era benção, oi Maria, os lixeiros, todo mundo, assim. Então ela é a porteira mesmo do São Dimas. Gostando ou não dela, você ia ter que passar ela na frente da porta dela, assim. E ela, aquela negona, né? Que muito forte, né? Seu cigarro, seus todo respeito, assim, né? Com suas macumbas todas, assim, em volta, assim, né? Aquela força, né? E... é isso. Aí a gente começou a frequentar ali, todo dia. Mercado vai, mercado volta. Precisa de água, Maria. Até que ela começou a chamar a gente pra viajar. Aí a gente fez, depois desse agosto, desse setembro, que foi a primeira festa que a gente fez, a gente foi fazer uma primeira viagem com ela, pra ver como é que eram as viagens, né? Aí a gente foi fazer uma viagem, nessa viagem ela ainda não deu a camiseta pra gente, não sei o que, aí uma segunda viagem, mas eu lembro que ela fez tipo uns bolinhos, foi, Mercy? Tipo assim, a gente sacou já o jeitinho dela dentro do ônibus, como que... Aí a gente foi entendendo o que era aquela mulher, o poder que aquela mulher tinha dentro daquele ônibus. Ave Maria, salve as almas! E todo mundo respondendo, e a gente assim, ó, a chefe, sabe? Já vimos logo, assim, o jeitão dela. Aí a gente já foi pra Aparecida já, com ela. Aí foi a Aparecida do Norte, assim, que ela pegou, entrou no banheiro com a gente, entregou as camisetas, assim. Aí ficou esperando nós lá fora pra sair com as camisetas da guarda, o uniforme. Aí olhou assim, ela falava pouquíssimo, a Maria, ela falou assim, vê como vocês ficaram bonitas com essa camiseta. Falou só isso. E eu ia... Tem duas crianças lá, né, na frente daquela mestra ela mesmo. falou depois, agora é 7 anos. Ela falou... Foi mesmo. Olha como vocês ficaram bonitas, aí no fundo aquela vozinha dela, agora é 7 anos. Pra permanecer, né, diz que pra cumprir, assim, a primeira etapa mesmo, assim, com o Rosário, né. Isso, ficamos. O Mercedes secretário era a segunda secretária. E Carlinho, o companheiro da Dona Maria, era o presidente. E aí
houve uma votação, no qual eu nem tive muita escolha, pra falar a verdade. A votação ela vai falar que não. Ela não vai querer, mas ela vai ser, entendeu? Dona Maria já sei. Votação era ser obrigada. Era. E ela falava bem assim mesmo. A votação aqui é obrigação. E aí foi assim, que ela entendeu ali de fazer, né? Porque eu e a Mercedes estava pegando mesmo meio à frente assim nessa coisa burocrática também. E é isso, assim. Entendi. Acredito que tem a coisa espiritual também, porque eu não sei muito lidar com papel não também, sabe? Mas de estar assim, também segurando uma onda, sabe? E uma presença assim de calmando o povo, sabe? Essa presença de eu mando o povo, você fica quieto. Uai, eu toquei caixa uma vez só, duas festas eu toquei caixa. Aqui o negócio dos cacheiros era complexo, né? Faltava os cacheiros aí. Até que um dia só tinha eu mesmo, entendeu? pra fazer. Mas... E eu gostei muito, inclusive, assim. Mas aí depois comecei a tocar patangome, né? E cantar. O problema da caixa pra mim era que eu não conseguia cantar muito com a caixa. Já que o patangome, mexer no corpo assim, eu já conseguia ajudar mais a Dona Maria, né? Que nessa época, quando a gente começou, a Dona Maria cantava mais. E no decorrer assim do tempo, ela foi deixando de cantar, porque ela já tinha umas tosses, a garganta dela... É que é tão místico também a coisa, que parece que cada vez mais, assim, pra chegar na passagem dela, o canto dela foi se cristalizando de uma maneira que ela já cantava pouquíssimo, porque a hora que ela cantava ficava todo mundo... Vidrado. Já era muito forte, sabe? O que ela trazia, assim, os pouquinhos que ela cantava já no final, já era muito uma voz, assim, uma força, uma fé muito... Que naturalmente, né, essa coisa até da manifestação de voltar aqui para São João e tal, não sei o quê, e esse ser congadeira, né, eu receber esse ser dentro da minha vida, aprender mais sobre essa fé, né, Nossa Senhora do Rosário, os santos, as consagrações que tem aqui dentro, os objetos ritualísticos, todas essas coisas que eu fui aprendendo com a Dona Maria, muito proximamente e sem nenhuma palavra, porque a Dona Maria é o tipo de mestre assim, Capitua mesmo, que era tudo na espiritualidade, o ensinamento assim, dos mistérios, né, do rosário, assim, guardiã mesmo. Assim. Então, numa dessas, eu virei segunda Capitua, ela me dizendo: eu deixo você mandar. E aí, era isso. Aí começou a apresentar, assim, como segunda Capitua e... Né, dentro dessa coisa mesmo de falar bem pouco, sabe? Não sei muito... Tem muita politicagem, assim. Você pode mandar, viu? Menos que eu. E, tipo, ela me deixava mandar, né? Ela me mandava mandar. Eu manda ela. É o meu pedido, assim, pra Nossa Senhora, nesse momento aqui, que a gente tá consagrando essas memórias, de conseguir trazer as crianças pra cá, sabe? Trazer o povo pra cá, pra isso daqui se autopreservar dentro dessa comunidade. É essa a missão, sabe? De todas as coisas, assim, essa é a missão, assim, que quando a Dona Maria tava para falecer, ela tava tentando falar e eu dizendo: não, senhora, pelo amor de Deus, não fala nada. Eu tô entendendo tudo que a senhora tá dizendo. Isso lá na cama do hospital, assim mesmo. Ela falava: senhora, me fala no meu coração. Me fala no meu coração, como é que é pra eu ajudar? Que eu tô com a senhora. Mesmo. E a gente chorando. Aquele momento mesmo, assim, sabe? De despedida. E eu acho que foi isso que ela me falou, assim, sabe? Dá seus pulos, sabe? Dá seus pulos, confia e sabedoria ancestral, sabe? Hackeia o negócio aí e põe o negócio pra se auto-trabalhar. E aí, tô aqui. Salve, salve, salve Maria, salve Rosário. Salve. Muito obrigada. Muito obrigado.
Porque a gente, na verdade, conheceu a Dona Maria do Congado na greve. Que foi muito doido. Nós estávamos na greve e ela foi lá no cortejo para poder dar uma bênção para nós naquele momento de luta. Foi ali que eu conheci a Dona Maria do Congado. E depois eu fui me tornando mais íntimo da Dona Maria do Congado, Dona Maria Auxiliadora, que hoje eu falo que é minha madrinha, porque ela me levantou, ela me batizou no Congado depois de 10 anos da minha história de ser coroado príncipe, depois ter saído e nunca mais ter ido, depois de 10 anos. Ela que me levantou, ela que me coroou, ela que me abençoou, ela que me deu meu bastão. Então, ela é minha madrinha. Aí a Maiara entrou primeiro, depois a Mercedes entrou, depois eu entrei, a Larissa entrou. A nossa entrada, minha da Larissa, está muito próximo do jongo, né? Da história do jongo, como nós estamos tentando levantar o jongo e trazer e fortalecer o Congado, né? O jongo que propiciou essa conversa e esse contato. Ela que deu a licença para nós tocar o jongo ali na porta da capela. E a gente viu a importância de entrar para dentro do Congado mesmo. E eu corri muito para entrar para o Congado. Eu não queria entrar para o Congado, eu queria só acompanhar, mas aí não teve jeito, né? Quando a Maria me conheceu, ela não sabia que eu já tinha essa coroa ali de 10 anos atrás. E aí ela virava para mim e falou assim: não, você é congadeiro. Não tem como correr não, bichinho. Você é congadeiro. E ela sempre teve um amor muito de mãe comigo. Eu sempre fui muito cuidado pela Maria, muito mimado. Fui muito mimado nesses anos que eu conheci a Maria. Porque eu e a Maria, a gente sempre teve uma relação de meio que a gente ainda não sabe explicar, sabe? Por que que eu e a Maria sempre tivemos essa relação tão próxima assim? Tanto eu como a Maiara, que não somos. Maria não teve filhos, mas ela ao mesmo tempo teve filhos. E nós, de certa forma, éramos os filhos dela. E aí quando eles constroem a Capela do Rosário, as coisas começam a acontecer lá, de fato. Já que o padre Raimundo faleceu aqui, né? As coisas começam a ficar mais intensas lá, entre esses congadeiros, e a presença mesmo da mística da festa do Rosário na comunidade. E aí ela vai ganhando essa proporção que hoje ela vem ganhando hoje. Mas essa festa já foi muito maior, né? Esse Tim pode contar quantas baterias de congado quantos congadeiros ali que eles já puxaram. O Zé Mineiro, depois desse falecimento ali no começo dos anos 2000, numa festa do Divino, ele decide sair do Congado. Mas muita gente fala assim que o Zé Mineiro ele saiu com o coração amargurado, mas ele não saiu com o coração amargurado. Porque o Zé Mineiro, ele entendeu e ele sabia muito bem que quem tinha que ser capitão daquele Congado era Maria. Então ele foi capitão do Congado como uma forma de passagem. Porque ele sabia que quem tinha que ser capitão do Congado era Maria. Por quê? Ela era filha da Dona Maria da Glória. Ela viu como que era o processo, os rituais, os segredos, os heróis, para fazer a firmeza de um mastro de um Congado, de um cruzeiro para um Congado. Ela sabia. Então, ele sai e deixa a Maria no lugar. E aí a coisa começa a dar continuidade. Então você percebe que esse Congado que nós estamos é o mesmo de São Zé Camilo. A bandeireira é a mesma. A bandeireira é a mesma. Dona Belinha, Dona Mercedes. E hoje você tem uma nova bandeireira que é a Tonha. Né?
mas que todas acompanhavam Congado seu Zé Camilo. Que foi seu Zé Camilo, seu Raimundo Camilo, Lutero e a Maria. Então é a quarta geração, o Cidinho é a quinta geração de capitão ali dentro. É a quinta geração de capitão. Porque a rainha, né, a Maria fala que rainha mor é só Dona Maria da Glória, que foi digna, que é digna de ter esse tipo de rainha mor. Hoje nós temos essa rainha Vânia Sodré, que é uma nova rainha. Que é uma nova rainha. Mas, além dela, nós temos a rainha mor, que é essa rainha Maria da Glória. Então você vai perceber que ali a coisa é muito geracional. E como é tão geracional que volta para o Cidinho, que é capitão, que hoje aí está no processo de se tornar capitão, porque você não é capitão, você se torna capitão ao longo da sua trajetória. E agora que ele, eu, Maiara, estamos pegando a frente da coisa, estamos entendendo como que é a frente da coisa, ele mais do que nós dois, né? E vamos e ele vem se tornando ao longo da trajetória. Assim como a Dona Maria, ela se tornou capitua. E aí, como capitua, ela pegou o bastão na mão, entendeu? Foi caminhando, foi entendendo. E aí ela foi se tornando e foi melhorando, e foi errando, e foi tropeçando, e foi levantando, e viu que dava certo, que não dava certo, até ela se tornar essa figura, essa personalidade mítica que está aí, que faleceu, que mudou de plano, se encantou, mas que se você perguntar para qualquer um quem é Maria Auxiliadora, todo mundo tem um pouco de história para contar dela. Dela levantando o mastro e dela curando, dela recebendo o povo na casa dela sem um tostão no bolso, mas sem comer, mas dando de comer. Porque a Maria, assim, ela deu pão a quem tem fome. E isso nós pode falar dela. Ela deu pão a quem tem fome e água a quem tem sede. Porque todo mundo que baixava na porta dela pedindo comida, água, pinga, alento, conselho, ela dava. Sem distinguir de ninguém. Porque quando ela não gostava de você, também ela falava. Ela não mentia, não. Ela falava assim: eu deixava de ser branca para poder ser franca. Eu não sou branca para ser franca. Então ela falava a coisa, e se você entorrasse a paciência dela, ela te mandava ir a merda, e se você insistisse, era isso aí. Vai ter que lidar com ela. Porque o povo falava que ela era brava. Ela não era brava. Maria não era brava. Maria era um amor de pessoa. No mesmo doce que ela era com você, se você pisasse no calo dela, se você desrespeitasse ela virava o fel. Porque a Maria nunca gritou. Ela nunca foi de gritar. Ela falava uma vez só. Era uma vez só. A Maria, ela entendia os fundamentos da matriz africana. Ela não esquecia as coisas fáceis. Então por isso que ela sempre foi muito calada, e ela sempre teve muito cuidado com o que falar e o que fazer, o que cantar, aonde cantar, a hora de cantar, como cantar, por que cantar. E isso é um mistério. Porque isso é o segredo, que é
aquilo que está na cabeça e o que me atravessa. Mas eu não conto. Eu não posso contar, porque é segredo. Se eu conto para um, deixa de ser. Então, eu já vi Dona Maria assim, fervendo no congado mesmo, e fazendo congado. Quando eu falo fervendo, não é brigando, mas fazendo congado mesmo. De nós tá sem ela lá e a coisa tá meio perdida. Igual já aconteceu uma vez em Aparecida do Norte, nós perdidos tocando congado, e quando ela aparecia, a coisa se assentava, dava uma acalmada, chegava, as energias davam uma assentada, encontrava o seu lugar. E aí a gente não via mais aquele sentimento caótico, aqueles atravessamentos caóticos. Na verdade não é ruim e nem bom, só é um amaranhado de coisa ali que a gente não estava entendendo, e ela chegava e a coisa acalmava, assentava e começava a caminhar da forma que deveria ser. A Maria, ela sempre teve muito respeito por toda prática e todo lugar de culto de matrizes afro-religiosas, espíritas, católicos, na cidade. E as comunidades sempre tiveram um respeito muito grande pela Maria. Porque a festa do Rosário é um lugar que a gente pode pregar a comunhão. A comunhão dos cultos de matrizes africanas. Então a gente não pode falar o congado agora assim, com o encantamento da Dona Maria, nós não pode falar que o congado é a mesma coisa. O congado agora é uma outra coisa. Então a coisa está se dando muito por esse lado de nós entendermos o que é agora tocar esse barco sem a presença da Maria. Porque ela também tem que descansar. E ela vai seguindo a missão dela e a espiritualidade dela do outro lado lá, junto com a Dora, com o Mauro, com a Dona Maria do Zé Cinema, com o seu José de Aquino, com a Dona Maria da Glória, com o seu Zé Camilo, com o seu Luiz Santana, com o seu Raimundo Camilo, com o seu Moacir Santana, né? Com esses congadeiros ali que estão aí nesse campo espiritual, e deixa eles lá no campo espiritual, porque não tem que ficar chamando eles aqui não. O que eles precisavam cumprir aqui, eles já cumpriram. A Maria agora ela virou ancestralidade. Ela agora é ancestralidade junto com tantos esses outros que passaram. Junto com a mãe Celina Batalha, junto com Dona Maria Pintada, junto com o Rodrigo de Omolocô. Meu nome é Leandro Walker Justino Leite de Oliveira Júnior. Eu sou de Santo André, São Paulo, ABC Paulista. Aí eu vim pra cá por conta de intercâmbio de grupo de cultura popular, assim, né? Fiz amizade. Aí dentro dessas amizades o pessoal da Congada aqui, né, da Maria. Os moradores aqui do bairro de São Dimas e tal. E acabei vindo pra cá e me inseri na comunidade também. Gosto muito de morar aqui. Que tem uma vida comunitária mesmo. E conheci o Congado em Minas, que eu morei um tempo em Ouro Preto. Foi lá que eu fui me aproximar um pouco mais da Congada, assim, né? Mas em São Paulo, eu sou de São Paulo, do ABC Paulista. Lá no ABC tinha uma congada que era a congada do seu Dito, seu Ditinho. Era uma congada muito antiga, assim.
E eu vi algumas vezes na rua assim, mas não cheguei a participar. Mas a primeira vez que eu vi congada foi lá, São Bernardo, né? Congada do Seu Ditinho. Aqui eu vi a partir. Eu fui chegar aqui pelo jongo, né? Porque a gente tem um grupo de jongo em São Paulo, Santo André. E algumas pessoas que participavam de lá do grupo vieram pra cá e acabaram montando um grupo aqui de jongo. E esse grupo, ele chamou a gente de lá de Santo André para vir para cá visitar e trocar a experiência. E aí eles faziam atividade lá no centro, faziam roda lá no centro. E um dia resolveram fazer roda aqui, ó, na capela aqui, E aí dizem que a Maria tava olhando ali, ó, ela ficou olhando meio escondidinha assim, olhando a roda de jogo. E aí o pessoal ficou meio com medo também, porque sabia que ela era Maria da Congada, que ela organizava a atividade aqui. E aí ficaram com medo de que ela não tinha gostado e tal. Aí depois ela apareceu e veio conversar com o pessoal, veio ela e o Cidinho. E falou que ela gostou muito, que era uma coisa parecida com Congada e tal. E que é do mesmo povo, né, cara, que veio do Congo, né, que é parente do Candombe, né, que muita gente diz que a Congada vem do Candombe também. Então são algumas raízes aí que se encontram de novo, né. E aí eu vim assim, aí vim, namorei com a Larissa, aí vim morar com ela aqui. E aí tô aqui aprendendo assim a Congada, né, que eu acho que tem muito a ver mesmo assim com o jongo. E eu aprendo muito assim dessas coisas da mística assim, né, do Congo assim na Congada, a cosmovisão, né, essa história do sincretismo assim que eu não entendia muito bem, agora eu consigo entender e me entregar também, né, com mais simplicidade também. Canto de abertura assim do jongo, ele fala assim: eu vou abrir meu Congo, eu vou abrir meu Congo, eu vou abrir meu Congo, eu vou abrir meu Congo. Primeiro eu peço minha licença pra rainha lá do mar, pra saudar a povaria, eu vou abrir meu Congo. Então aí conta essa história, né, a rainha do mar fazendo uma ponte, né, com o povo daqui, né, trazendo a população negra, né, a partir do... acho interessante assim essa coisa de falar de que vai abrir um Congo, né, a partir da Rainha do Mar, né, então dessa coisa da viagem, né, então, e aí muita gente fala que a Maria é de Iemanjá também, né, e aí essa história de continuidade também dos encontros, né, das federações africanas, né, como as pessoas se organizavam antigamente e se organizam ainda hoje, né, a partir de pequenos grupos que vai se formando uma rede grande assim, né, da comunidade negra mesmo, a partir de outras manifestações diferentes também. Isso eu acho muito legal assim, e do aprendizado, né, dessas várias manifestações uma com a outra, me trouxe para esse aprendizado aqui com a Maria, com a Congada. Eu lembro de um dia que quando veio o jongo lá de São Paulo, que é o Preta Bandeira, a gente estava aqui, aí eu vi ela também lá na casa dela e tal, o Cidinho também. E aí foi muito bonito assim, o encontro com a comunidade.
Eu acho que assim, eu vejo ela como essa pessoa que faz essas redes mesmo, né? Que organiza, que conecta, e que faz as coisas tomarem as proporções maiores, né? Eu aprendi muito com ela, assim, a questão de... Ela era uma pessoa muito aguerrida, assim, né? Ela muito determinada, assim, por muita coisa. E ao mesmo tempo que era doce, né? Era muito determinada, assim. Tinha coisa muito forte de... Essa coisa de lutar pelo direito mesmo das populações mais pobres. Por exemplo, ela fazia comida aí, todo mundo vinha comer aí na casa dela, né? Sempre tinha comida pra muita gente. Meu nome é Mercedes, eu sou secretária da associação há 5 anos. E eu conheci a Maria, conheci o Congado, né? E a Maria foi em 2016. Logo que eu mudei, estava tendo aqui a festa a levantamento do mastro. Aí foi aí que a gente conheceu mais o pessoal e lá a gente passava aqui na frente, a Maria convidava para ir lá na varanda e aí a gente foi se aproximando dela, do grupo, da família, até que teve a primeira viagem e aí a gente foi e aí depois disso só continuou, né? Foi daí eu já tava dentro do grupo, assim, né? Porque as pessoas sempre foram muito abertas, o grupo sempre foi muito aberto, muito acolhedor, como uma família mesmo, né? Por uma necessidade que estava tendo lá na época, aí eu me ofereci para ajudar e aí logo fez uma mudança de diretoria e tudo, porque a associação aqui tem mais ou menos desde 2011, alguma data assim, eu cheguei um pouco depois. Mas já assim, a Maria já tinha feito a luta de abrir uma associação, fazer a manutenção, né, porque são vários custos, mas assim, ainda trabalhava muito pouco com a associação. Nessa parte também mais burocrática, né, de procurar captação de recursos, né, aos poucos assim fui aprendendo a mexer com escrever projeto, com manter em dia, a gente foi aprendendo tudo na prática e graças a Deus, né, teve várias realizações assim, né, que a associação facilitou, né? A luta é uma luta muito maior, né? Muito mais antiga. Então é assim, é muita luta e a gente conseguiu alguns apoios, mas sempre pouco, né? A gente tem muita atividade, são muitas viagens por ano e tudo depende da gente financiar, né? Muito diálogo com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura, muitas conversas que a gente foi, que a Maria foi, que representantes do grupo foram e muitas vezes assim uma conversa muito difícil, inclusive assim desrespeitosa mesmo, até o momento que teve o processo de registro do patrimônio imaterial, da Festa do Rosário como patrimônio imaterial da cidade, também foi um processo super complicado, porque veio uma historiadora, conversou com a capitã, fez a pesquisa, né, do histórico do grupo e tudo, e deu a entender que conseguiria vários apoios, né, a partir desse reconhecimento, que era para ser verdade, né, conseguir apoio para as atividades básicas, para uniforme, para instrumento, mas isso gerou toda uma expectativa e todos os nossos diálogos desde essa época, no sentido de entender como faz para receber esse apoio. Então, e aí nesse momento a gente ia lá na Secretaria de Cultura e via que não era bem recebido, né? Não tinha forma de ter acesso a esse dinheiro, não tinha edital aberto, inclusive não tem, né?
Na verdade, há 3 anos até tem, mas não é com o dinheiro do IFAM, é um edital aberto pela própria prefeitura, né? Porque o que a gente tinha direito, por ser patrimônio imaterial de apoio para a festa, esse dinheiro vai para o Conselho de Patrimônio Material. E aí do imaterial é uma verba de outro lugar. Então é toda uma embolação, e desde essa época assim que a gente vem tendo esses diálogos. É porque, na verdade, tem o registro, mas qual é a questão? Desde o começo não tinha. Começou a entrar a verba entrou toda para o Conselho de Patrimônio Material e a gente não tinha nenhum acesso à verba. Depois abriu um acesso à verba quando criou o Conselho de Patrimônio Imaterial. Mas a verba não vem diretamente dessa nossa, é uma outra. E a única coisa que tem direito é a festa do Rosário. Né? Então, assim, e o grupo tem muito mais atividades. O grupo precisa de uniforme, precisa de instrumento, né? Precisa fazer as viagens, que assim, uma viagem de um ônibus, de uma van, do micro-ônibus, aqui para a região das Vertentes só é caríssima, é R$1.000, R$2.000 no mínimo. Então, assim, pensar que a gente tem um ano inteiro para fazer viagem e uma viagem aqui para perto, esse valor a gente, né? Não mudou em nada, assim, praticamente a realidade do grupo. Porque a base do grupo é fazer viagem. O grupo não existe sem ir nas festas, porque é disso que segura a festa do Rosário daqui. Então, sempre foi feito pela força da Maria mesmo, em pegar, não saber se vai ter um grupo de pessoas para pagar, sabe, tirar do bolso dela, ficar devendo, fazer tudo assim, bastante assim, sozinha, né, na força, através da força dela, que a coisa ia pra frente, que o grupo ia pra frente. Então, assim, até hoje, por mais que a gente vai em todos os lugares de São João del Rei, fala com todo mundo, vai no conselho, diz que não tem essa forma, a não ser, né? E a gente já conseguiu vencer tanta coisa burocrática, a gente hoje já está com a documentação em dia, já escreve projeto, já tem mais mobilidade, assim, mas isso, assim, ainda é uma coisa básica que infelizmente não tem a compreensão da cultura de São João. A gente já ouviu até na Secretaria de Cultura de que era até lazer, né? Que as viagens, assim, esse lazer não tem como, entendeu? Então, é difícil até a visão do Conselho de Cultura e da Secretaria de Cultura sobre o que é Congado, não sabe.